Estamos começando hoje um bate-papo aqui, e a gente tem a Lívia, síndica e gestora da Liacom, a administradora de condomínios. Estamos também com a Renata. A Renata é fiscal de conservação da Fênix Serviços. E o Newton, que é representante da Ecológica, empresa de limpeza e conservação de piscinas. E a proposta hoje é a gente conversar um pouco sobre manutenção e conservação de condomínios, que é um papo bem interessante, porque é um ponto que tem um impacto direto na segurança e no bem-estar dos moradores de um condomínio, né, Lívia? Exatamente, exata. Eu fiz questão de trazer aqui dois representantes de empresa que fazem parte, né, que prestam serviço para a Liacom, para condomínios que nós atendemos, para que eles, na prática, a gente converse um pouco, né, dos desafios, né, realmente, assim, da forma de trabalho, porque, assim, muito é o próprio morador, né, que pode colaborar e muito é da empresa especializada. Então, ter uma empresa especializada, seja em qual for a área, é muito importante para nós, síndicos, e para a administradora, né? Sim. E aproveitando esse ponto, você atua sobre duas frentes, né, Lívia? Que é como síndica e também como gestora de uma administradora de condomínio. E o que difere o papel de cada um e com relação a essa comunicação com esses representantes de outras empresas, né, que atuam também diretamente no condomínio? E isso se dá através do papel do síndico ou do administrador? Exatamente. A diferença básica é o síndico, ele é o gestor que está ali dentro do condomínio, gerindo mesmo as empresas. Uhum. A administradora é um suporte ao síndico, assim como outras empresas, como conservadoras, empresas de manutenção de piscina, engenheiros, né, arquitetos, entre outros profissionais. Uhum. Então, a diferença básica é essa: o síndico, ele é o gestor daquele condomínio. Uhum. Né? Como que o trabalho acontece todo em torno da gestão do síndico. Sim. A administradora trabalha em cima do que o síndico solicita. Uhum. Então, às vezes, a mesma administradora, ela atua diferente quando a síndica é a Lívia e diferente quando é outro síndico, por exemplo. Porque Sim. Quem define o ritmo, quem define como será essa gestão, é o síndico. Entendi. Né? Então, é muito importante para essa área, né, de conservação, é importante que o síndico tenha ao seu lado empresas especializadas e que ela confie também, né? Porque muito acontece, né, de ter ali uma situação em que o profissional já tem que tomar uma atitude. Então, o profissional liga, né? Olha, eu posso fazer isso? Ele já tem ali qual é o ritmo do síndico, né? Uhum. Assim, eles vão dizer melhor aí, porque eles lidam com outros síndicos também. Então, eles têm ali que adaptar. Olha, tem esse síndico, ele gosta de uma coisa dessa forma. Esse outro síndico já não gosta disso dessa forma. É isso ou não é? Né? Assim, então, assim, é uma parceria, mas assim, o trabalho do síndico, ele é de gestão, uhum. né? Então, o síndico é que passa, olha, eu gosto que limpa dessa forma. Uhum. Vamos fazer dessa forma? É lógico que eles também têm que passar, olha, isso aí não funciona bem. Uhum. Quando o síndico pede algo, né, que, olha, não, vamos limpar a piscina uma vez na semana. Pelo ritmo lá, ele já sabe, olha, uma vez por semana não vai dar conta. Precisa de pelo menos 2. Então, é essa troca, Sim. né? A conservação é a mesma coisa. Às vezes, o morador quer aquilo impecável, mas aquele entra e sai, as pessoas não colaboram, e aí a gente tem às vezes, a dificuldade de colocar a culpa né? Não foi limpa a piscina. Não, foi limpa. Só que entraram com bronzeador, né? Utilizaram sem passar no chuveirão. Ele pode até falar melhor aí em relação a essa questão da piscina, né? Que é muito comum esse problema, né? A gente limpa a piscina, ele entrega azulzinha. Aí logo em seguida o pessoal começa a entrar com bronzeador, não passa no chuveirão, e aí ele entrega. Como é que geralmente o pessoal Você sente essa demanda muito diferente, assim, variando muito de um condomínio para o outro? Então, atualmente,
essa profissão, né, que se chama limpador de piscina, ela está um pouco mais divulgada, principalmente em redes sociais. E o que acontece? Muitas das vezes o profissional ele já se intitula um profissional porque viu algum tipo de receita de bolo, aprendeu a limpar uma piscina num local e outro, aí acha que é um profissional. E não é. Só que na realidade, o que acontece? Quando você entra por esse caminho e começa a fazer manutenções para públicos diferenciados, você tem que fazer um levantamento do perfil desse seu cliente. E como nós estamos falando aqui de condomínio, normalmente é um dos tipos de cliente que você tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque é um número elevado de pessoas, de classes sociais diferentes, de uma certa forma de entendimento diferente. Tem pessoas que estão adquirindo aquele imóvel e é a primeira vez que ele tem piscina, certo? Sim. Então, a gente já como limpador, como responsável por manutenção, a gente tem que fazer uma leitura disso tudo, até mesmo na época do orçamento. Porque você faz a leitura de uma piscina de tal tamanho e esquece de ver a quantidade de pessoas que vão utilizar aquilo ali. Sim. E, na verdade, você não pode ser somente um profissional de limpar a piscina, você tem que ser um parceiro daquele local, porque você tem que criar ali condições ideais e condições para que eles possam sempre estar usufruindo daquele bem, né? Sim. E de forma melhor possível, né? Que a gente cria o nome de condições de vulnerabilidade, que seria condições ideais para se utilizar aquela água ali de uso público. E não é só limpar a piscina, né, Newton? Existe questão de fazer medição do pH da água, né? Tem várias questões técnicas, né? Os parâmetros químicos, eles devem ser considerados assim, extremamente rigorosos para se fazer a leitura e obedecer aqueles critérios que já estão estabelecidos por lei. Porém, tem outros aspectos, os aspectos de segurança, por exemplo. Aspectos que, às vezes, a construtora fez a piscina, mas não adequou dentro das normatizações, das NBRs. Aí o que acontece? A piscina está pronta, impecável, só que ela oferece um risco ao usuário, porque às vezes ela não tem um dispositivo de segurança, que é uma barra de pânico, ela não tem um dispositivo de segurança, que é uma grelha, que é um ralo de fundo, que a gente chama de anti-ré, que é anti-aprisionamento de cabelo. E quem é o responsável por fazer essa análise para definir se está enquadrado nesses parâmetros? Nos condomínios que eu recebo, eu sempre falo, Newton, dá uma olhada lá, como é que tá a questão da segurança, né, Newton? Isso. E ele sempre olha pra gente, mas geralmente até um profissional como um engenheiro pode, né, vir a avaliar isso melhor, né? Mas eu sempre falo, Newton, dá uma olhadinha se tem os dispositivos, se está funcionando. Por isso é importante a questão da manutenção preventiva. Sim. Porque sempre que tem algum problema, ele dá uma ligada, manda uma mensagem, olha, isso daqui precisa ser revisto, né? E é uma parceria também, a questão da conservação, né? A zeladoria ser treinada para dar esse feedback ao profissional. Então, existe um profissional, é importante ter um profissional que entenda de piscina, conforme, no caso, é ele. E aí, a zeladoria, né, daquele condomínio tem que estar preparada para visualizar qualquer tipo de situação que seja para passar para ele. Olha, aconteceu essa situação aqui. O que a gente faz? Né? Tirar foto. A gente tem muita dificuldade com celulares diferentes, né? Às vezes tira foto com uma tonalidade, ele acha que tá uma tonalidade que não tá bacana. Chega lá na hora, tá linda. Mas é porque às vezes não tirou uma foto bacana, né, Newton? Ele leva cada susto, tipo assim, o pessoal tira foto, manda para ele, como se tivesse assim, ele olha e fala, nossa, a piscina não tá boa, vou lá para poder verificar, né? Chega lá, ela tá boa. Então, às vezes, até a questão do parâmetro da câmera que vai tirar foto, o ângulo, a forma, né, Newton? Quando eu assumo um serviço desse, eu faço levantamento do perfil, né, daquele condomínio, daquele clube, enfim. E daí a gente vai criando as alternativas ali para que a gente consiga fazer a manutenção de uma forma melhor possível. Como que se dá isso? Primeiramente, ver a estrutura que se tem naquele local. Tem piscina que tem filtro, tem piscina que não tem filtro. Então vai daí demandar uma limpeza mecânica, uma limpeza automatizada, certo?
locais, temos funcionários, porteiros, zeladores, enfim, uma série de coisas. A gente tenta criar um time ali e passar a visão para eles que o que eles podem contribuir de informação é muito importante, porque às vezes o porteiro ou o zelador ele pode estar próximo à piscina onde uma criança agarrou o pé. Então, se ele souber onde desliga essa bomba e tudo, ele vai contribuir até o limpador chegar lá, o profissional chegar, já pode ser muito tarde. Segurança, entendeu? né? Sim, Segurança. Entendeu? Um ponto muito delicado que você levantou quando você falou anteriormente foi essa questão de você estar lidando em um ambiente, um contexto que tem um número muito grande de pessoas. Né? E não só um número muito grande, mas de pessoas muito diferentes. Sim. Né, e que se comportam de formas diferentes. Então, eu acredito que essa comunicação entre as empresas que estão atuando ali para prover o bem-estar e a segurança, ela tem que ser realmente muito próxima, né? Muito próxima. Quando você passa a visão para todos que estão envolvidos ali, o serviço se torna muito mais fácil. Quem ganha é o próprio condômino, entendeu? Com certeza. Porque a parceria se dá do prestador de serviço com a administradora, com o síndico e com os funcionários que estão ali presentes, mesmo sabendo que às vezes não é responsabilidade deles diretamente a piscina, só que eles entendem que tudo que eles puderem contribuir vai fazer com que aquele ambiente se torne mais harmonioso. Certo? E eu acredito que a equipe, por exemplo, no caso da Fênix, é a que está mais ali no dia a dia, né, para poder acompanhar isso, né? Direto, assim, tanto com o Alívio quanto com ele. Às vezes ele me liga, Renata, tal condomínio tá como de pastilha, tem, não tem? Como é que vai ser? Às vezes eu passo o condomínio, tem tanto aqui no esquema, a gente chama, né? Esquema. Aí tem uma só, não, bota mais uma. Então, assim, a gente tem um trabalho muito próximo, um complementa o trabalho do outro, para tudo funcionar e adequar as questões do condomínio. O síndico, ele precisa de uma equipe, independente de ser equipe de prestadores, né? Sim. Mas precisa ser, ele mesmo já fez reuniões com eletricista para verificar, bombeiro hidráulico, por quê? Olha, precisa adaptar, né? Ele não faz essa parte, ele faz a parte da limpeza, da manutenção. Então, a gente chama alguém, né? Uma empresa que vai conversar com ele diretamente. Porque os dois têm que, né, entrar num consenso ali de qual máquina que vai, né? Porque tem construtora que entrega a piscina de maneira que ela não comporta, não com aquelas especificações, com aqueles equipamentos. Então, a gente precisa modernizar para atender. Né? Por exemplo, um caso é um condomínio que nós estamos atendendo, que exatamente a bomba dela não funciona para aquela rotatividade de pessoas. E só para o pessoal que está assistindo ter uma noção da proporção do que a gente está falando, a gente está falando de condomínios com quantos moradores, assim, uma Olha, média? mais de 2.000 pessoas. Sim, porque são condomínios muito grandes, né? Já tem um tempo que chegou aqui em Juiz de Fora, 480, né? 460 apartamentos. Sim. Então, são 2.000 moradores, mais ou menos. Então, assim, é uma rotatividade, né, grande. A pessoa vai, sai, depois entra outro, vai, sai, entra outro. Quer dizer, é uma rotatividade. Então, é um desafio a gente manter a piscina 100% limpinha. Por quê? Atrás daquilo ali não é simplesmente, porque às vezes o morador tem uma visão muito rasa, né? É só ir ali, jogar um produto e outra. Ainda tem a questão de não querer que feche a piscina, né? Ainda tem isso. Eles querem limpo, mas não quer que feche. Tem que ter um tempo, gente. Tem que ter um dia inteiro. Eles não entendem, às vezes, alguns, né? A maioria entende, mas um ou outro não entende que é necessário um tempo de atuação desse produto, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito, gente. Ele fala assim, mas não é só ele vir limpar? Não é simples assim. A limpeza, ela dura, às vezes, mais de um dia, porque ele vem um dia, coloca o produto, aquilo tem que assentar, né? Tem que decantar, que chama, e aí depois ele vem aspirando, às vezes, por vez... tá tão ruim que ele tem que colocar novamente, fazer o processo novamente. Então, é um processo que demanda paciência, né? E que o síndico que tem que apaziguar os moradores, né? Exatamente. Eu fico nesse meio termo ali. Sim. Ao mesmo tempo que, se precisar de uma esfregação melhor e tal, a gente tá ali para olhar, entendeu? Às vezes ele tem os funcionários, né? E a gente fala, olha,
eu preciso que ele faça uma esfregação melhor aqui hoje e tal. Mesma coisa a Renata. A Renata também, ela é essa ponte entre os colaboradores de limpeza, o síndico, e eu sou a ponte entre o morador e eles. Então a gente fica no meio ali, né? E aí eu falo, olha, tem que tirar uma teia de aranha, tem que fazer isso, tem que fazer... Então, a gente mesmo reforçando, mesmo a gente tá sempre passando, repassando, fazendo cronogramas, porque a gente tem um cronograma, né? Tem a data da limpeza, aí o pessoal que faz a limpeza tem que fazer a limpeza antes deles limparem a piscina. Porque ali envolve, né? Você vai limpar a água, escorre a água suja para dentro da piscina, ele vem e trata a piscina. Eu não posso deixar eles limparem depois que eles já forem embora, que a piscina tá limpinha. Tudo isso tem que ser, né, tem que ser muito dito, porque muitas vezes o profissional tá ali, né, e aí ele segue ali, às vezes não percebe certas coisas. Então a Renata é esse profissional que tá ali atenta a essas situações, Uma né? coisa que a gente bate muito de frente, assim, acontece às vezes do morador X não gostar do cheiro de tal produto. Aí a gente tem que trocar, aí a gente troca, aí não agrada tal morador. Mas aí em outro condomínio eles pedem aquele produto. Isso, então, a gente quando a gente vai fazer a dificuldade. lista de compra, lista de produtos, tem que ser alinhado para cada condomínio. Ali eu falo, o condomínio X é só o desinfetante rosa, o condomínio Y é só o desinfetante roxo, então a gente tem que ir alinhando. Até isso a gente faz. É muito detalhe. E às vezes tem essa situação também, na questão da conservação, muito se fala da prestação de serviço com excelência, mas também tem que se dizer na conservação feita pelos próprios moradores. Eu acho que falta muito consciência dos próprios moradores em relação a essa situação. Tanto piscina quanto qualquer outro, né? A gente percebe, assim, há casos que a gente pode aqui enumerar, que hoje mesmo foi que a pessoa jogou café pela janela. Que isso? Né? Já houve que jogou milho, jogou comida, binga de cigarro, E esses condomínios, eles têm uma estrutura boa de ter as lixeiras devidamente posicionadas, não, isso aí não é o problema. É um comportamento mesmo, né? É um comportamento que aí é onde a gente entra na questão de educar adultos. Sim. Né? São adultos que realmente a gente às vezes não entende o porquê que tomam determinada atitude. Eu acho que falta um pouco de senso de coletividade. Sim. Porque quando você faz isso dentro da sua casa, ok, é você com a sua casa, você faz o que você quiser dentro da sua casa. Em termos. Sim. Porque se isso afetar, né? Externamente, igual já aconteceu, não comigo sendo síndica, mas na administradora, de um morador deixar animal e não ir lá cuidar e o animal morrer. E tá com cheiro, tá saindo larva de dentro do apartamento. Isso coloca em risco a coletividade. Sim. Você está fazendo dentro do seu apartamento, mas colocou em risco os seus vizinhos. Sim. Tanto a questão do mau cheiro, quanto o próprio animalzinho que morreu de fome, e quanto a saúde dos funcionários que tiveram que limpar aquelas larvas. Sim. Então, isso é muito sério. Né? A questão da limpeza é muito sério. Então, quando você faz dentro da sua casa, que não atrapalhe, né? Não traga ali, tem essa questão do cheiro, aí ou sim. Do som, né? O mas barulho. Agora, você ainda, além disso, jogar a comida para fora do seu apartamento, fumar na janela, ou seja, a fumaça está subindo. Isso também é uma coisa assim, que está atrapalhando, é uma perturbação do sossego do seu vizinho. E ainda jogar, né, binga de cigarro, realmente são coisas que a gente precisa lidar, né, nesses ambientes. Olivia, e como que funciona para serem definidas essas regras? Igual, por exemplo, acho que um ponto também é a questão da piscina, por exemplo, geralmente tem as regras da piscina, né, de usar a ducha depois de passar determinado produto, né, às vezes que não pode correr, ou que até não pode pular na piscina, em alguns casos. Como que funciona para ser definido e implementado
implementado isso? Então, geralmente, os condomínios são entregues com umas regras básicas, né? Regra básica é aquelas regras já, por exemplo, alimento, jogar alimento. Eu não preciso votar isso, né? Isso é algo já pré-definido, né? Você não pode fazer determinadas coisas nas áreas comuns. Agora, as mais particulares são feitas em assembleia. Então, fazemos uma assembleia, votamos as regras. E aí todos os moradores, um representante de cada apartamento vota? Eles são chamados a isso. Nem sempre todos votam, né? Então, são chamados todos os moradores a participar, mas nem todos participam. E lá na frente também falou, eu não tô sabendo dessa regra. Falou, foi na reunião. Coincidentemente, né? São esses que participou reclamam depois, da assembleia, né? Pois é. E aí não participou, então não tá sabendo, né? Então, é muito importante essa colaboração, né? A gente definir regras claras, né? Orientar, mas no fundo, eu acho que falta muito mais ali um comprometimento mesmo do morador. Muitos nunca moraram em condomínio, então isso que acontece também. E é uma contradição muito grande, né? Porque são ações, é um trabalho que visa exclusivamente o bem-estar e segurança dos moradores. Exatamente. E isso impacta não só essa questão, né, do cotidiano dos moradores, como impacta diretamente no valor do imóvel. Então... A valorização, isso você falou muito importante. Quando a gente fala, olha, não pode pendurar toalhas nas janelas, né? Renata sabe o quanto que eu sou, né, muito rígida e rigorosa nesse sentido. Mas hoje a pessoa fala, eu coloco uma toalha, o que custa, né? Foi só rapidinho. Pontual, assim. né? Mas se eu deixo um rapidinho, várias pessoas vão. Como que é a sensação de quando você chega num condomínio e aquele condomínio tá todo, né, com toalha vermelha, calcinha pendurada? Qual é a sensação? Isso desvaloriza. Às vezes o morador, ele não entende o quanto isso vai mexer no próprio bolso. Sim. Porque se um dia ele tiver que vender aquele imóvel, e se aquilo ali já é cotidiano, você não consegue tirar. Sim. Eu já tive dificuldade, entrei num condomínio que não era recém-entregue, né? Quando é recém-entregue, eu já pego firme desde o início. É muito então, mais tá fácil, todo né? mundo entendendo que não pode. Quando você pega um que já tá todo mundo, então você vai contra todo mundo. Sim. É muito difícil, porque quando você entra, você precisa se indispor com 80% do condomínio. Até para você ficar lá é complicado, porque as pessoas levam... É possível, porque as pessoas levam para o coração. Eu lembrei agora de uma situação de uma pessoa que foi multada por mim. Né? Ela fez uma situação muito grave no condomínio, foi multada, e ela me indicou num outro condomínio que ela foi depois de um tempo para frente, sabe? Então, assim, ela viu que, de fato, aquilo era para ter sido tomada uma atitude mais enérgica. Na época, eu lembro que ela me mandou alguns áudios bem desaforados, bem chateada. Eu não revido, eu não respondo determinadas situações, porque nada vai resolver aquele calor do momento. Então, eu prefiro. Mas, depois de um tempo... lidar com pessoas, né? Depois de um tempo, ela entendeu. Tanto entendeu que ela me indicou para um outro condomínio que ela foi morar. Quer dizer, isso para mim foi uma comprovação, uma comprovação de que eu tenho que fazer o que é o correto. Sim. Né? Independente. Às vezes eu falo, gente, não leva pro coração. Porque isso que eu tô fazendo é simplesmente fazendo cumprir as regras. A mesma coisa deve ser vocês em relação aos profissionais, né? Quando você fala com uma funcionária que ela precisa esfregar melhor, que ela precisa fazer isso dessa forma, ela também pode levar como uma, né? Então, assim, é tudo uma forma de você falar. Mas, às vezes, a gente manda uma notificação, a pessoa leva pro coração e me tem como inimiga para sempre. Mas, de fato, o que eu estou querendo é exatamente fazer cumprir
suprir e que aquilo fique uma coisa, né, o condomínio se torne um condomínio modelo. Todos os condomínios, eu falo isso, eu quero que esse condomínio se torne um condomínio que as pessoas cheguem aqui e falem assim, nossa, como é bem cuidado esse condomínio, não tem nada pendurado, tá tudo em ordem, tudo organizado, né? Isso é tão bacana quando você chega Não e tem aquela poluição aquelas visual, pessoas né? chegam Sim. para mim e falam assim, nossa, existe um condomínio que ele é zero problema de piscina. E eu falo direto com ele, falo, Nilton, como que esse condomínio a gente consegue, não é só, é lógico que é só o trabalho dele, mas também tem uma parcela dos próprios condôminos, né, que estão ali envolvidos, a piscina deles é impecável, nunca deu nada assim de diferente, assim como tem outros que às vezes a pessoa não faz essas questões de passar na ducha antes, etc. Então, dificulta. E joga a culpa no piscineiro. Aí depois joga a culpa na síndica, né? Joga a culpa na conservadora. Tá certo que tem coisa para ajustar. Sempre tem. Em mim, nele, nela, na empresa. Tem sempre. A gente tem sempre que melhorar, né? Por ser muito personalizado, eu acredito que o início deve ser um período de ajuste, né? De entender o que você vai conseguir implementar ali, quais são as demandas, né? Quais são as demandas, assim, mais normais de conservação e manutenção dentro dos condomínios? Então, essa questão da limpeza dos blocos, por exemplo, do elevador, limpeza da área externa, essa parte, ela não muda muito, né? De condomínio para condomínio. Muda um pouco, às vezes, em relação ao síndico, né? Sim, tem síndico que é mais criterioso. Cada condomínio funciona de uma forma, né? A gente tenta se adequar da melhor forma para a síndica. Então, tem condomínio que na terça-feira fecha para poder limpar a piscina, né? Então, é o dia que junta a equipe toda para poder dar aquela faxinão na piscina, área gourmet, toda a área externa, entregar ok para o morador, dessa equipe inteira. Acabou de limpar lá, as meninas sobem para fazer a limpeza das torres e ele vem para poder fazer a limpeza da piscina. Então, assim, é muito... tem que ser um reloginho. A engrenagem tem que funcionar todo mundo junto. Sim. Aí, às vezes, tem algum tipo de reclamação, igual eu falei quanto ao cheiro. Ah, eu não gosto do cheiro de água sanitária. Aí a Lívia liga. Renata, no condomínio tal, tô reclamando do cheiro, não sei o que. Vão trocar, Lívia, vão colocar só o multiuso. E a gente vai alinhando, né? Sim. Então, E essa questão do cronograma é importante. A gente montar junto, né? Igual eu sempre falo, Renata, vamos fazer assim, cadê assim. o cronograma da limpeza? Aí, às vezes, a Renata dele. fala assim, olha, isso aqui não dá certo por causa disso. Aí a gente troca. E existe uma sazonalidade, por exemplo, no verão a piscina tem que ter uma manutenção mais constante, tem que ter mais limpeza. Sim, sim. Principalmente, né, nessa segunda parte do ano, que seria a parte de janeiro, né? Que passou primavera, verão, aí tem que ser bem mais constante a atenção, principalmente. Não somente limpeza, mas a atenção, porque fatores pequenos podem significar muito. E quando a gente consegue concentrar a atenção em detalhes mínimos, você vai minimizando os problemas que vão acontecer para frente. Já teve algum tipo de acidente? Porque nos nossos eu sei que nunca teve. Mas nesses que você atende, de piscina, algum tipo de acidente? Então, acidentes assim que hoje têm se tornado mais midiáticos são acidentes relacionados à criança a prender cabelo e tudo. Então, um dos condomínios que eu cuido teve uma situação que a criança colou parte do corpo, né, no bocal de aspiração do filtro, porque a tampinha saiu, ela girou e saiu, e o registro não estava fechado no dia. Aí a mãe notificou o condomínio, nós tomamos a providência, colocamos uma tampa melhor lá, né, e colocamos aviso para o registro nunca ficar mais aberto daquele setor. Sim. Entendeu? Daquela parte ali. Mas acidentes assim mais graves comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Piscina, a área de piscina é uma coisa bem delicada. E a gente tem uma responsabilidade, né? Um síndico é responsável civil e criminalmente. Sim. Isso é muito sério, né? Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, eu quero ser síndica, né? Quero ser síndica do meu condomínio. Às vezes não entende o quão aquilo é grave, assim, grave que eu digo assim, né? quanto sério né? Ser responsável. Eu falo sempre,
Aconteceu num condomínio que eu não sou síndica, mas poderia ter acontecido no meu, como já aconteceu acidentes da pessoa cair, né? Se não colocar aquela plaquinha, né, de estar úmido, a pessoa está passando o pano, ela tem que usar a plaquinha. Até isso a gente tem que fiscalizar, porque já pegamos pessoas limpando sem a plaquinha. Às vezes eu tô chegando no condomínio e assim, parece até que eu sou um imã, né? Parece que é só na hora que eu chego a coisa tá. E aí eu olho assim e já falo, puxa vida, esqueceu a plaquinha? Coloca a plaquinha. Porque às vezes a pessoa vai passar com mais cuidado ali. Sim. Né? E se ela cair e tiver a plaquinha, já vai te tirar ali uma... Lógico que você continua sendo responsável, mas você colocou ali, você mostrou que aquele ambiente estava precisando de um cuidado a mais, né? Uma situação de interação assim, entre tudo. Exatamente igual ela é responsável pela área de limpeza. Os comandados dela têm que entender que onde está armazenado produtos de piscina, não pode mexer. É piscina, certo? Só que às vezes já vem por cultura, a pessoa fala, vou pegar um pouquinho de cloro para jogar ali no chão. Aí pega um cloro que é totalmente ácido e mistura num ambiente totalmente alcalino, ou mistura com água sanitária. Pode dar causar uma explosão muito forte. Nossa. Pode ocorrer um tipo de aspiração e a pessoa ter dificuldade nas vias aéreas por causa daquele gás que é gerado por conta de mistura de produtos químicos. Olha só. Olha o quão sério isso é. E às vezes a pessoa fala assim, vou tirar só um pouquinho aqui e tira num espaço confinado, sem nenhum equipamento de proteção, sem nada, só que o balde que ela levou lá para tirar estava contaminado com outro produto. A pessoa pode cair, ficar lá e nem saber que a pessoa está por lá. Hoje a área de piscina é uma das principais áreas de risco de um condomínio, que tem assim, que ter esses cuidados. Todo lugar tem risco, né? Eu como síndica e mãe, porque eu, enquanto mãe, eu já me formei como análise de risco. Porque quando você se torna mãe ou pai, você já pensa em tudo, fala assim, peraí, deixa eu ver, essa quina, aquilo ali, o que vai, né? Você já tá fazendo tudo. Né? E como síndica, quando eu chego no condomínio, tudo vira motivo para eu entender que aquilo é um risco. É um parafuso, o parquinho, um parafuso, pode pegar ali a perninha da criança. Qualquer coisa que tiver fora do prumo ali pode se tornar algo perigoso. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Na piscina, mesma coisa, a questão da limpeza ali, a gente vê, a gente visualiza isso, sabe? Olha, aqui tá úmido, coloca a plaquinha. A questão que a gente tem também que é importante é o descarte de lixo de forma correta. Nós tivemos um caso. A gente teve um caso de descarte de agulha, já teve de descarte de gilete. Mesmo com luva? Mesmo com EPI, corta, fura, e aí tem todo o processo, né? De fazer o descarte corretamente. E qual que seria o descarte correto nesse caso? O descarte correto é colocar dentro de um recipiente, tipo aquele, pode ser uma garrafa PET, coloca dentro da garrafa PET. Quem é diabético, que usa algum tipo de medicação, né, que tem ali a seringa, deve fazer isso e entregar num posto de saúde. No posto de saúde eles recebem. Então é só entregar, lá eles têm a forma correta de descartar, entendeu? Então a gente orientou isso nos condomínios e tudo mais, mas mesmo caso, orientando... Pode ter até uma contaminação, né, nesse caso. Não só a pessoa se ferir, mas... A funcionária, ela tem que tomar... São 28 dias de medicação, ela tem um prazo de 1 hora para se deslocar. Do local que ela foi ferida até tomar a primeira dose de coquetel, é o prazo de 1 hora. Quando teve esse incidente, a gente levou 38 minutos até a colaboradora chegar no HPS e tomar a primeira dose de medicação. São 28 dias tomando coquetel, 28 dias sem álcool, 28 dias sem sexo, 28 dias sem nenhuma outra medicação. Meu Deus, associada. É muito delicado. Muito, é muito sério. E sério, sabe? Sim. As medicações são fortes, a pessoa passa mal, então tem que ter muito cuidado por causa de uma agulha, sabe? É só fazer o descarte correto que ajuda tudo funcionar. E como que funciona hoje? Existe algum programa de conscientização? Alguma Sim. Então, a gente faz isso, né? Nos grupos, nos e-mails, no aplicativo. Ali a Liacom tem um aplicativo, aplicativo, né? muito bacana, a gente envia isso.
Porém, é aquilo, vai da consciência. Eu acho assim, a questão do vidro, a gente tem lá um tambor só para vidro. Costuma a pessoa pegar um lixo comum e colocar no tambor de vidro. Entendeu? Às vezes uma coisa está escrito ali, vidro. E aí, assim, e às vezes o vidro quebrou aqui, né? Pega isso aqui e coloca dentro de uma daquelas garrafas de detergente, aquelas garrafas mais grossas, coloca maciante e tal, e descarta, né? Isso é consciência, né? Não, acho que não depende nem tanto só da gente fazer a orientação, acho que depende da consciência, né? A pessoa não pensou em nenhum momento em relação a quem está ali. Não é só ela, né? Só o pessoal da conservadora. Tem o pessoal da coleta, né? Eles estão ali para coletar o lixo. Vão coletar, vão espetar a mão. Então, a forma que foi, né, descartado... E o condomínio é muito bem estruturado quanto a isso. A Lívia coloca placa, assim, em todo o condomínio. Tem uma placa gigante lá, descarte de óleo. Tem um negocinho até bonitinho, que é uma garrafinha, assim, óleo também a gente faz. Aí tem o de vidro, é tudo separadinho, o nome, né? Tem umas plaquinhas com o nome do que é para jogar o que, orgânico, plástico, papel, tem e tudo mesmo separado. assim joga o óleo no lixo normal. ou na pia, quer dizer, entope a rede toda, quer dizer, dinheiro dele próprio. Esse óleo depois ele vira uma gordura? Como que é? Esse óleo, ele é vendido, né? Ele é descartado por uma empresa, existe uma empresa própria que ela vai lá e coleta o óleo. E ela deixa ou material de limpeza ou um valor por litro, né? E é bacana, porque você também está tirando isso da área da tubulação, porque na tubulação fica encrostado, né? Sim. Fica as tubulações, as caixas, então a gente tem que ficar limpando e tudo com mais frequência, isso é dinheiro que vai, assim, custos, né? Então, existe também essa demanda de manutenção, né? Pra gente levantar, quais tipos de manutenção que um condomínio assim desse porte maior, igual que a gente está conversando, que vocês costumam atuar, eles atendem, por exemplo, manutenção de piscina, parte de jardinagem, né? Nós vamos falar de a Fênix piscina. faz jardinagem, não faz? Faz sim. Jardinagem, piscina, caixa d'água, que é uma infinidade, mas tem muita coisa. Nossa. Telhado. A Lívia, ela trabalha muito com o preventivo, né? Então, a nossa zeladoria faz a parte de prevenção. Aí passa no castelo uma vez por semana, vê como é que tá a estrutura mesmo do castelo. Tá enferrujando, tá não sei o quê. Para poder Tem fazer coisa que essa é manutenção diária. preventiva Eu falo, todo dia eu quero antes foto. que aconteça, né? Deu infiltraçãozinha mínima no telhado. Aí a pessoa vai lá, vamos ver por que veio infiltração. Antes que piore. Então, ela trabalha muito com a E aí prevenção. o isso zelador facilita. olha a primeira visualização e a gente depois vem com a parte do engenheiro. A gente traz o engenheiro para dar uma avaliada. Isso tudo é regulamentado? Tem legislação? Existe uma legislação própria de manutenção de condomínio e fala de quanto tempo tem que limpar caixa de gordura, caixa de calhas, e aí vai, telhado, tudo. Lá tem um manual mesmo, muito bacana, é muito extenso, né? Então o ideal é realmente contratar um profissional, né, que entenda mais a fundo, mas você precisa saber, né? Nas certificações que eu fiz recentemente, agora fiz 2 certificações, uma aprovada pelo MEC e uma da CONASE, que é uma confederação de síndicos nacional, e essa certificação eu precisava saber de tudo, dessa parte dessa lei, né, dessa questão de manutenção, parte de seguro. Foi assim, uma prova bem, porque é da FGV, então é uma certificação, né, da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então foi super assim, é uma prova bem extensa, né? Completa, que o síndico ele tem que entender, não que ele entenda a fundo, mas ele precisa entender todo, assim, partes, né, de cada coisa, segurança do trabalho, né, eu tenho um pessoal que me atende na segurança do trabalho, fazendo pontos de ancoragem, enfim, a gente tem que entender um pouquinho de cada coisa para... Né? E a Renata estava falando desse foco da manutenção preventiva, né, que sempre tem um custo menor do que a manutenção corretiva. Sim. Muito. E eu acredito que um ponto que seja um desafio muito grande que a gente não levantou aqui é a questão financeira. Né? Você bancar todas essas manutenções, tudo isso que é demandado pelo condomínio e pelos condôminos,
e equilibrar isso com às um vezes, condomínio acessível, né? a gente fica num fogo cruzado. Você quer o condomínio barato, né? Que é um condomínio, né, enxuto, mas se você deixa de fazer manutenções preventivas, lá na frente o seu condomínio vai ser o mais caro da cidade. Uhum. Não adianta, não tem, Aí não tem tem as taxas extras, milagre, exato, não existe milagre. Uhum. Às vezes as pessoas não entendem isso. Gente, vamos fazer um fundo de pintura? São 5 anos. Uhum. A gente faz um valorzinho pequenininho. Uhum. Geralmente, a maioria fala assim, não, vamos pensar nisso agora não, vai demorar. Uhum. Aí chega lá na frente a pintura X, Uhum. né? 2X, 3X. Bem caro. E aí tem que pintar, não tem outro jeito. Senão né? tem Então, aquela questão do aquilo que você impacto no falou. valor do imóvel, né? Aí depois tá Não, aí aparentando ser uma coisa deteriora. velha, né? Eu já peguei condomínios que eu estou fazendo a recuperação, condomínios com 10 anos sem manutenção. E fica um valor altíssimo, porque é uma obra muito grande, é uma reforma muito grande. Aí a pessoa fala assim, mas por que? Eu comprei esse imóvel aqui, mas eu não entendo por que esse condomínio aqui é tão caro. Aí eu chamei, vou te explicar. Uhum. Eu peguei esse condomínio para recuperar. Ele ficou 10 anos sem fazer manutenção. Eu tenho isso de frentes de trabalho, eu tenho isso de dinheiro. O que você acha? E aí a pessoa já entende, né? Que não dá para fazer. Tem coisas que a gente precisa realmente planejar. Então, eu acho que o básico é planejamento. Sim. Planejar, é lógico que não dá para você falar assim, vou colocar o condomínio já o mais caro da cidade, porque não é isso. Mas um condomínio que tenha capacidade de fazer todas as preventivas, isso é básico. Sim. Né? Básico. Sim. Bom, eu acho que a gente passou pelos principais pontos aqui, né? Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Beleza. Pessoal, agradecer a participação de vocês. Acho que a conversa foi super Muito interessante. produtiva. Né? Foi até surpreendente para mim, porque realmente são muitos detalhes. É um trabalho muito sério, é uma responsabilidade muito grande. Né? Realmente um desafio. E vocês estão aí de parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigada, Zé. Obrigado a vocês pela participação. Tá, a gente encerra aqui então. Obrigado, gente. Obrigada.